Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos trazer uma historinha diferente. Nós vamos trazer uma historinha do livro Histórias de Tia Anastácia, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um autor muito importante no finalzinho do século XIX, início do século XX. E ele foi um dos primeiros autores aqui do Brasil a focar em histórias para crianças. E esse livro, Histórias de Tia Anastácia, é o meu preferido, porque ele tem várias histórias, várias mesmo, né? Dá até para vocês lerem, por exemplo, uma por dia antes de dormir. E cada historinha é baseado numa lenda que veio, por exemplo, da Europa, misturou com as histórias daqui, né? Tem versões diferentes para a história do João e Maria, né? São várias versões para muitas histórias. Algumas a gente conhece e outras não. E, curiosamente, a minha história preferida é justamente a primeira do livro, que é a história do bicho manjaléu. Então, vamos ouvir essa historinha hoje. Era uma vez um senhor que tinha acabado de ficar viúvo e ele era muito pobre. E ele vivia de fazer gamelas. Gamela, eu não sei se vocês sabem, mas é tipo uma bandejinha, um prato de madeira. Então ele vivia de fazer e vender gamelas. Um belo dia, chegou um cavaleiro, muito distinto, muito bem vestido, num cavalo. Virou para ele e falou o seguinte: olha, eu estava olhando a sua filha mais velha, achei ela muito bonita e eu quero me casar com ela. Aí o velho disse: olha, não, minha esposa acabou de morrer, eu acabei de ficar viúva, eu quero minhas filhas junto comigo. E aí o nobre falou para ele: olha, eu te pago quanto você quiser. E ele falou: não, é minha filha, ela não está à venda. E aí o cavaleiro perdeu a paciência, virou para ele e falou assim: se você não me der a sua filha agora, eu te mato. E aí a filha mais velha ouvindo isso, foi correndo e falou: não, papai, eu vou. E aí o cavaleiro jogou para ele um monte de moeda de ouro. Então ele ficou rico, mas triste, porque ele não tinha uma filha. Passado alguns meses, um outro cavaleiro muito bonito chegou e disse: olha, eu achei uma das suas filhas bonitas. Eu quero me casar com ela. E aí desenrolou a mesma história. Ele discutiu, ele reclamou, mas no final, o cavaleiro, o nobre, ameaçou ele, porque naquela época as coisas eram assim, e ele foi obrigado a aceitar o dinheiro e entregar a filha. Ele ficou mais rico ainda e muito mais triste. Passado mais um tempinho, um outro nobre cavaleiro chegou e foi a mesma coisa. Ele deu o dinheiro e levou a filha dele. E ele ficou muito rico, mas muito triste. Só que tinha sobrado para ele um único filho, que na época era bebezinho. Então ele decidiu que ele ia criar esse filho com todos os mimos que ele pudesse. Deu uma casa boa, deu roupa e deu uma boa educação. Um dia, quando esse menino era criança, ele chegou na escola e brigou com um coleguinha. E o coleguinha disse para ele o seguinte: ah, seu pai não presta, você só ficou rico porque seu pai vendeu suas irmãs. Ele ficou muito triste, mas ele nunca perguntou nada para o pai, porque o pai nunca tinha falado nada de irmãos. Quando ele fez lá seus 18 anos, ele decidiu perguntar para o pai. Ele falou: olha, pai, uma vez eu ouvi uma história que o senhor vendeu minhas irmãs, eu tenho irmã? E aí o pai contou para ele a história. Explicou tudo o que tinha acontecido. O rapaz, então, pegou uma das bolsas de dinheiro do pai e decidiu seguir em jornada para encontrar as irmãs. Quando ele estava andando por aí, que ele não tinha a mínima ideia de onde é que as irmãs estavam, quando ele estava andando por aí, ele encontrou 3 homens brigando. E aí ele chegou perto e perguntou por que eles estavam brigando. Aí um dos homens disse: nós estamos brigando para ver quem tem a ferramenta mágica mais incrível. E ele falou: eu tenho uma chave que abre qualquer porta. Aí o outro disse: o meu é mais incrível. Eu tenho uma bota que você diz para ela: me bota em tal lugar. E a bota bota a gente no lugar que a gente quer ser botado. Assim, rápido. E o terceiro falou: pois eu tenho uma carapuça que se eu colocar na cabeça e falar: carapuça-me, encarapuce, ela me deixa invisível. E aí o jovem achou aquelas 3 coisas maravilhosas. Então o que ele fez?
pegou todo o dinheiro que ele tinha e deu para os homens. Eles ficaram mais do que satisfeitos. E aí ele pegou, né, ficou sem o seu dinheiro, pegou suas 3 ferramentas e partiu em jornada. Para poder começar a jornada dele, ele pegou a bota e falou assim: bota, me bote onde está a minha irmã mais nova. E aí ele chegou num castelo maravilhoso, incrível, rodeado de água. E ele ficou maravilhado. E ele bateu na porta do castelo, todo humilde, né? E aí quando o guarda do castelo saiu, perguntou o que era, ele falou: olha, eu acho que a minha irmã mora aqui. E aí o guarda foi avisar, né? O rei não estava, foi avisar a rainha. Quando a rainha chegou, ele contou a história dele e a rainha falou: ó, sou eu que sou sua irmã. E aí os dois se abraçaram e choraram e riram e ficaram super emocionados. E aí depois de algumas horas conversando, a irmã dela falou: ai meu Deus, meu marido é o rei dos peixes e ele é muito bravo. Se ele chegar e te ver aqui, ele é capaz de querer até te matar, te prender, alguma coisa assim. Aí o jovem falou para ela: não, mas calma, eu tenho uma carapuça que me esconde. Então, enquanto eu me escondo, você conta para ele o que aconteceu. E aí ele pegou, né, pôs a carapuça e falou: carapuça, me encarapuce. E aí ele ficou invisível. Enquanto isso, a irmã chegou pro marido e falou: senhor rei, meu marido, se um dia meu irmão viesse nos visitar, o que você ia achar? Aí ele falou: ó, o irmão da rainha é o cunhado do rei. Eu vou tratar ele muito bem. E ela ficou toda feliz, né? Deu o sinal lá para ele tirar a carapuça. E ele tirou a carapuça e conversou bastante com o rei. Fez amizade, né? Passou uns dias lá. E aí o rei perguntou para ele: como é que você chegou aqui? E aí ele virou e falou assim: ah, eu tenho a bota que me bota no lugar que eu quero ser botado. E aí ele falou o seguinte, o rei dos peixes: ah, se eu tivesse essa bota, eu ia ver a princesa de Castela. E aí, antes dele ir embora, ele falou assim: olha, eu vou te dar aqui uma escama de peixe. Toda vez que você estiver em perigo, você pode falar: valha-me, rei dos peixes, que meus peixes vão te ajudar. E aí o jovenzinho pegou a escama e partiu. Pegou a bota e falou: bota, me bote onde mora minha irmã do meio. E aí ele foi parar num castelo, cercado de campos maravilhosos, e a mesma coisa. Bateu na porta, descobriu que a irmã era a rainha, só que dessa vez ele estava no castelo do rei dos carneiros. E na hora de aparecer, ele escondeu de novo, e a irmã contou a história toda de novo, e aí ele ficou amigo do rei dos carneiros. E aí o rei dos carneiros perguntou para ele: como é que você chegou aqui? Isso aqui é tão longe, é no alto de uma montanha. E ele falou: ah, eu usei a bota. E aí ele disse, né, o rei dos carneiros: nossa, se eu tivesse essa bota, eu ia ver a princesa de Castela. E ele, encasquetado, sem saber quem que era a tal da princesa de Castela, pegou a bota e falou assim: bota, me bote onde minha irmã mais velha está. E aí ele apareceu num reino que parecia flutuar no céu. E aí ele já teve a ideia, né? Ah, tô aqui no reino do rei dos pássaros. E foi a mesma história: encontrar a irmã, esconder, esperar e conversar, né? Fazer amizade com o rei dos pássaros. Na hora de ir embora, o rei dos pássaros deu para ele uma pena e falou assim: se você estiver em perigo, você diz: valha-me, rei dos pássaros, que eu vou te proteger. E eu esqueci de falar, porque eu sou muito distraído, que o rei dos carneiros deu para ele também um facho de lã e disse: se você estiver em perigo, diga: valha-me, rei dos carneiros. E aí, a mesma coisa, o rei dos pássaros perguntou: como é que você voou até aqui, se você não tem asa? E ele falou da bota. E o rei dos pássaros falou: ah, se eu tivesse essa bota, eu ia ver a princesa de Castela. E aí o rapaz pensou: já visitei minhas 3 irmãs, não quero voltar para casa, quero ver o mundo. Onde que eu posso ir? E ele pensou: ah, vou ver a princesa de Castela. Só que ele não sabia quem era a princesa de Castela. Não sei se vocês sabem, mas Castela era um reino que fica onde hoje fica um pedacinho da Espanha.
Por isso que em alguns lugares da Espanha a gente fala uma língua chamada castelhano, né? Que era a língua que o pessoal de Castela falava. E a princesa de Castela era a princesa mais linda do mundo. Só que, gente, momento gato, olha. Olha só. Deixa eu tirar ela aqui, peraí, gente. Opa! Acho que toda historinha vai ter momento gato agora. Então, pessoal, o que acontece? A princesa de Castela era muito linda, mas ela não queria que as pessoas ficassem com ela pela beleza, porque ela era muito inteligente, muito curiosa. Naquela época, o mundo era muito machista, mas ela queria que as pessoas gostassem dela pela inteligência, pela capacidade, por tudo que ela pudesse fazer. E aí o que a princesa de Castela decidiu? Todos os homens, quando passavam, olhavam para cima na esperança de ver ela pela janela. Ela disse: eu só vou casar com um homem que não olha para cima. E aí que entra o nosso herói. Ele falou: me bote onde mora a princesa de Castela. E botaram ele na frente do castelo. Como ele não sabia esse negócio de ver a princesa de Castela e olhar para cima, ele passou, olhou para um lado, olhou para o outro, né? Não viu a princesa. Aí a princesa falou assim: meu Deus, ele não olhou para cima. Chamou os guardas dela, falou: volta lá, vai lá embaixo, busca ele, busca ele. Aí os soldados vieram, né, com ele todo agarrado. Aí ele subiu, né, sem saber o que estava acontecendo. Ele: não, moça, o que eu fiz de errado aí? Desculpa aí. Aí ele chegou, viu a princesa de Castela linda. Ela falou: olha, eu sou a princesa de Castela. E ela contou toda a historinha do casamento para ele. Olhou para ele e falou assim: vamos casar? Ele falou: eu tô à toa mesmo, vamos. E os dois se casaram. E como ela, além de bonita, ela era muito, muito inteligente, os dois se deram muito bem. E ele também se deu muito bem com o rei de Castela, que era o pai da princesa. Só que havia um problema. Nesse castelo havia um bicho muito sanguinário chamado Bicho Manjaléu. Esse bicho, ele era imortal. Ninguém sabia como matá-lo, então o rei só conseguiu capturar ele e prender na torre mais alta do castelo. E é aí que a coisa esquenta. Um dia, nosso herói foi com o rei caçar. Naquela época as pessoas caçavam, né? E aí ele foi caçar com o rei. A princesa aproveitou, pegou a chave que abria qualquer porta, subiu lá em cima porque ela queria ver como é que era o bicho manjaléu e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, o bicho agarrou ela de uma vez e falou: era você mesmo que eu queria. Fugiu com ela e levou ela do castelo. Os soldados foram correndo atrás dele, né? E correndo avisar ao rei e o nosso herói. E o nosso herói voltou correndo para casa. Pegou a carapuça, pegou a bota, pegou a chave que a princesa tinha deixado cair e colocou, e pegou a bota e falou: bota, me bote onde está a princesa. Ele parou na frente da caverna. Colocou a carapuça e falou: carapuça, encarapuce. E aí ele ficou invisível. Chegou pertinho da princesa que estava acorrentada numa pedra e falou: shh. Querido, tá tudo bem aí? E ela, que já sabia dos poderes dele, falou: não, tá tudo bem, mas eu acho que ele vai me matar. Aí ele virou para ela e falou assim: tenta descobrir como é que eu mato esse bicho, que aí eu venho e te salvo. E assim ela fez. Quando o monstro estava ficando com muito sono, ela fez ele deitar a cabeça no colo dela, começou a fazer carinho no cabelo do monstro e falou para ele: é verdade que você é imortal mesmo? Aí ele falou: não, tem um jeito de eu morrer. Aí ela falou: você me conta? Você sabe que eu sou muito curiosa, é por isso que a gente tá aqui. Aí ele falou: olha, eu conto, mas se eu perceber que alguém tá mexendo com a minha vida, eu te mato. E aí ele contou. Ele disse assim: no mar, no mar, bem no fundo, tem uma caixa. Dentro dessa caixa tem uma pedra. Dentro dessa pedra tem uma pomba. Dentro dessa pomba tem um ovo. E dentro desse ovo tem uma vela. Se apagarem a vela, eu morro. E o rapaz, sem pensar duas vezes, falou: me bote no mar. E foi parar no mar. Chegando lá, ele ficou olhando e tentando descobrir como é que ele ia fazer. Pegou a escama e falou: valha-me, rei dos peixes. E num instante, o mar encheu de peixe.
E ele falou para os peixes: me tragam a caixa com a vida do bicho manjaléu. E aí os peixes foram no fundo do mar e trouxeram uma caixa. E dentro dessa caixa tinha uma pedra. E essa pedra era muito dura. Então ele pegou um pedacinho de lã e disse: valha-me, rei dos carneiros. E um monte de carneiros vieram e começaram a bater na pedra, bater na pedra, bater na pedra, até que a pedra abriu. Quando a pedra abriu, a pomba saiu de dentro dela e começou a voar. E o nosso herói não sabia voar. Então o que ele fez? Pegou a pena e falou: valha-me, rei dos pássaros. E aí veio um gavião que perseguiu a pomba. E pegou a pomba e trouxe para o jovem. O jovem então apertou a pomba. Pá! Tirou dela um ovo. E aí ele quebrou o ovo. E dentro do ovo tinha uma vela. Só que nesse momento o bicho manjaléu começou a sentir. E ele disse para a princesa: alguém está mexendo com a minha vida. Agora você vai morrer. E ele pegou o seu alfange. Alfange era uma espada que se usava no lugar onde hoje é a Espanha. Usava-se muito no reino de Castela. Uma espada grandona, toda curva. Linda, linda. Né? Mas que a gente não queria que ele pegasse. Ele pegou a espada e foi indo para cima da princesa. Foi indo para cima da princesa. Nesse momento, nosso herói soprou a vela. E o bicho manjaléu morreu. E aí o nosso herói pegou ele, né, pegou a princesa, levou para casa e os dois viveram mais ou menos felizes para sempre. Né? Porque teve probleminha, teve filho, às vezes o filho pega recuperação, fica gripado, tem dia que a princesa está de mau humor, tem dia que é ele que está de mau humor. Mas eles viveram felizes, não para sempre, mas felizes a maior parte do tempo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da historinha, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima, crianças. Grande abraço!